Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar as trevas conscientes. Carl Jung. Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece desmoronar. Metas que antes pareciam tão claras tornam-se nebulosas, e aquilo que antes buscávamos com tanto entusiasmo perde o encanto. Quem nunca se perguntou, em um momento de dúvida: estou vivendo a vida que realmente quero ou apenas seguindo um roteiro que não é meu? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas ecoam uma verdade mais profunda, um chamado interior que nos convida a olhar no espelho e a encarar a única pessoa que realmente importa nessa jornada: nós mesmos. Carl Jung, um dos grandes pensadores do século XX, dizia que a vida começa, de fato, aos 40 anos. Não porque os anos anteriores sejam irrelevantes, mas porque são um período de aprendizado, um campo de treinamento onde construímos nossa identidade. No entanto, e se eu te dissesse que descobrir quem você realmente é não tem idade para começar? O processo que Jung chamava de individuação pode acontecer em qualquer etapa da vida, desde que estejamos dispostos a confrontar nossas máscaras e sombras. Encontrar-se não é um evento mágico nem uma epifania instantânea. É um processo gradual, muitas vezes marcado por pequenos desconfortos. Pode surgir como um incômodo de uma rotina monótona, de um relacionamento desgastado ou da sensação de estar vivendo no piloto automático. Por mais desagradáveis que esses momentos sejam, eles carregam um presente oculto. Nos forçam a questionar a história que contamos a nós mesmos, a revisitar decisões e a perceber que, talvez, estejamos trilhando um caminho que nunca escolhemos de verdade. Mas como saber se estamos no caminho certo? E mais importante, como começar a construir um caminho que seja realmente nosso? Este vídeo é um convite para refletirmos juntos sobre essas questões. Vamos explorar o que significa criar uma vida que não apenas seguimos, mas sentimos profundamente. Uma vida em que cada passo nos aproxima de quem realmente somos. Imagine que todos nós usamos máscaras, não para enganar ou disfarçar, mas como uma representação das expectativas que o mundo projeta sobre nós. Essa máscara, que Jung chamou de persona, é como uma armadura social. É a forma que desenvolvemos para nos apresentar ao mundo, moldada por influências como família, cultura, religião e ambiente. Nos primeiros anos de vida, somos como esponjas, absorvendo crenças, valores e comportamentos que nos permitem ser aceitos e valorizados por quem nos cerca. Somos elogiados quando correspondemos às expectativas, encorajados a seguir certos caminhos e, muitas vezes, pressionados a suprimir aspectos de nós mesmos que não se encaixam nesse molde. Assim, a persona se fortalece. O que começa como uma ferramenta de adaptação pode, para muitos, transformar-se em uma prisão invisível. Essa jornada de autodescoberta exige coragem. É um processo que começa ao reconhecer as fissuras na máscara, ao questionar os papéis que desempenhamos e ao ousar imaginar uma vida alinhada com nossa essência. E é sobre isso que vamos refletir juntos. Como superar as barreiras que nos impedem de viver plenamente e criar uma vida que seja verdadeiramente nossa. Jung acreditava que a construção da persona era essencial. Sem ela, seria impossível viver em sociedade. A persona nos equipa com as ferramentas necessárias para construir carreiras, estabelecer relacionamentos e cumprir responsabilidades. No entanto, com o passar do tempo, essa máscara pode se tornar sufocante. Começamos a confundir a persona com nossa verdadeira essência, acreditando que somos apenas aquilo que mostramos ao mundo. É nesse ponto que surgem as rachaduras. Essas fissuras geralmente aparecem em momentos de crise. Talvez você esteja vivendo o sonho de outra pessoa, a carreira que seus pais idealizaram, o relacionamento que parece perfeito aos olhos dos amigos, ou o estilo de vida moldado pelas normas sociais. Por fora, tudo parece estar em ordem, mas por dentro há um vazio crescente. Isso acontece porque, por mais brilhante que seja, a persona não consegue refletir a totalidade de quem realmente somos.
Com o passar dos anos, o desconforto com essa máscara tende a aumentar. A persona que antes parecia funcional e eficiente começa a nos restringir. Sentimos-nos aprisionados em papéis que não nos representam mais. O profissional bem-sucedido que está exausto, o parceiro que perdeu a conexão ou o amigo que diz sim por medo de rejeição. Surge então a pergunta inevitável: quem sou eu além dessa máscara? Esse é o ponto de partida para uma busca por autenticidade. Esse momento nos convida a reavaliar quem somos e a perceber as partes de nós mesmos que ficaram esquecidas, enterradas sob a persona. Para nos reconectarmos com nossa essência é preciso coragem. Coragem para questionar a construção da máscara, para olhar além das expectativas alheias e para explorar o que realmente importa. Descobrir quem somos por trás da persona não é um caminho fácil. Enfrentar julgamentos, deixar para trás crenças enraizadas e, muitas vezes, desapontar aqueles que esperam que continuemos interpretando nossos papéis habituais, são desafios inevitáveis. No entanto, essa jornada é também profundamente libertadora. Ao remover as camadas da persona, começamos a enxergar a amplitude de quem realmente somos. E essa descoberta pode ser desconfortável, porque nem tudo que encontramos será agradável de encarar. Jung chamou esse território inexplorado de a sombra. É a parte de nós que escondemos, reprimimos ou fingimos que não existe. São nossos medos mais profundos, desejos que nos envergonham e até mesmo qualidades que subestimamos. A sombra é composta por tudo aquilo que preferimos evitar, mas que nunca desaparece completamente. Por que temos tanto medo de encarar nossa sombra? Talvez porque desde cedo somos ensinados a mostrar apenas nosso melhor lado. Quem nunca ouviu frases como não chore, seja forte, ou isso não é aceitável? Aprendemos desde pequenos que emoções como raiva, tristeza ou insegurança não são bem-vindas. Assim, trancamos essas partes de nós em um porão emocional, acreditando que, se ignoradas, desapareceriam. Mas o que evitamos não desaparece, apenas aguarda o momento certo para emergir. Confrontar a sombra é necessário para nos tornarmos inteiros. Libertar-se da persona e explorar esse território desconhecido é um ato de coragem e autodescoberta. Afinal, é somente ao integrar todas as partes de nós mesmos, luz e sombra, que podemos realmente compreender quem somos. Confrontar a própria sombra é desconfortável porque nos força a encarar nossas contradições mais profundas. Podemos ser generosos, mas também egoístas, corajosos, mas repletos de medos. Desejamos ser amados, mas tememos a rejeição. Essas partes conflitantes nos assustam porque desafiam a ideia que construímos sobre nós mesmos. No entanto, como Carl Jung sugeriu, é somente ao aceitar nossa sombra que nos tornamos inteiros. Enfrentá-la não é um ato de fraqueza, mas de coragem. Imagine alguém que finalmente admite o medo do fracasso. Essa pessoa pode descobrir que por trás desse medo existe um desejo genuíno de crescer. Ou alguém que reconhece a própria inveja pode perceber que ela reflete ambições ainda não realizadas. Por mais assustadora que pareça, a sombra é uma oportunidade valiosa de autoconhecimento. Quando a encaramos de frente, ela deixa de ser um monstro oculto e se transforma em uma parte integrada de quem somos. Esse processo, no entanto, não precisa ser solitário. Compartilhar nossas vulnerabilidades com pessoas de confiança ou buscar apoio terapêutico pode tornar a jornada mais leve. A sombra prospera no isolamento, mas perde sua força quando exposta à luz. Aceitar nossas partes ocultas não significa consertar algo quebrado em nós, mas reconhecer nossa humanidade. Um equilíbrio dinâmico entre luz e escuridão. Integrar essas partes nos oferece uma liberdade que vai além da aprovação externa. É a liberdade de sermos plenamente autênticos, sem máscaras ou filtros. Confrontar a sombra nos coloca em um ponto crucial da jornada de autoconhecimento. O processo de individuação. Para Jung, a individuação é o caminho para a totalidade, a integração de todas as facetas de quem somos. Luz e sombra, razão e intuição, máscara e essência. É o momento em que deixamos de nos moldar às expectativas do mundo e começamos a viver como realmente somos.
Mas o que significa despertar nosso verdadeiro eu? Em termos simples, é sair do piloto automático e viver com intenção. É descobrir o que realmente importa, além das camadas de expectativas que acumulamos ao longo da vida. Esse processo raramente é linear ou tranquilo. Muitas vezes, ele começa com uma crise, a sensação de que a vida perdeu o brilho, de que estamos presos em um ciclo repetitivo ou de que nossos antigos objetivos agora parecem vazios. Essas crises, embora assustadoras, são convites para mudanças profundas. É como se a vida nos pedisse para parar, olhar para dentro e perguntar: quem eu sou realmente? E mais importante, o que eu realmente quero? As respostas para essas perguntas não estão em manuais de sucesso ou nos conselhos bem-intencionados de outros. Elas estão dentro de nós, esperando para serem reveladas. A individuação não significa rejeitar tudo o que construímos até aqui. Pelo contrário, é um processo de ressignificação. É revisar nossas escolhas e entender quais foram tomadas por medo ou para agradar, e quais refletem nossos valores mais profundos. Essa jornada nos reconecta com nossos desejos, sonhos e paixões, tantas vezes esquecidos nas pressões do cotidiano. Quanto mais nos alinhamos com quem realmente somos, mais sentimos uma liberdade renovada. Não é a liberdade de agir sem consequências, mas a de viver com autenticidade. Decisões que antes pareciam difíceis, mudar de carreira, terminar um relacionamento, reavaliar amizades, passam a ser mais claras, porque agora são guiadas pelo que realmente nos nutre. É um caminho para viver com propósito, em harmonia com nossa essência. Descobrimos que ser autênticos não significa alcançar a perfeição. Pelo contrário, é reconhecer e acolher nossas imperfeições como parte essencial do que nos torna únicos. Quando nos permitimos ser vulneráveis e íntegros, percebemos que é essa autenticidade que nos conecta profundamente aos outros. Não é a máscara da perfeição que inspira, mas a coragem de sermos verdadeiros. Esse despertar para o nosso verdadeiro eu é transformador. Não porque nos tornamos algo que nunca fomos, mas porque finalmente começamos a viver como realmente somos. É um retorno ao essencial, ao que é genuíno e significativo. Despertar o nosso verdadeiro eu não é o destino final, mas o início de uma vida que finalmente faz sentido. Ao integrar todas as partes de quem somos e viver com autenticidade, algo extraordinário acontece. Encontramos liberdade. Não a liberdade idealizada da juventude, de fazer tudo o que quisermos, mas a liberdade de viver com propósito, alinhando nossas ações aos nossos valores mais profundos. Viver com propósito não significa ter todas as respostas ou seguir um plano perfeitamente traçado. Na verdade, é o oposto. É abraçar a dinâmica e as incertezas da vida, tomando decisões conscientes que refletem quem realmente somos. É viver de acordo com nossos valores, mesmo que isso implique nadar contra a corrente. Pense na sensação de tomar uma decisão guiada pelo coração, e não pelas expectativas alheias. Pode ser dizer não a uma oportunidade que não ressoa com você ou dedicar tempo a algo que sempre sonhou fazer, mas adiou por parecer impraticável. Esses momentos de alinhamento são libertadores porque nos lembram que a vida não é sobre seguir um modelo pré-definido, mas sobre criar nosso próprio caminho. Porém, essa liberdade também traz desafios. Viver com propósito muitas vezes exige deixar para trás ideias, hábitos ou pessoas que não nos servem mais. É natural sentir medo durante esse processo. Medo de falhar, de decepcionar ou de se perder. No entanto, a liberdade de ser quem somos não elimina as dificuldades, mas nos dá a coragem para enfrentá-las, sabendo que estamos vivendo nossa verdade interior. Quando vivemos com propósito, nossos relacionamentos também se transformam. Passamos a atrair pessoas que compartilham nossos valores, que nos inspiram e nos apoiam. Tornamo-nos mais criteriosos com nosso tempo e energia, priorizando aquilo que traz alegria e significado. Percebemos então que viver com propósito não se resume a grandes mudanças, mas também a pequenas decisões cotidianas que refletem quem somos. Outro aspecto essencial dessa liberdade é a aceitação. Viver com propósito não significa que nunca enfrentaremos dúvidas ou dias difíceis. Pelo contrário, é aceitar que a vida é imperfeita, mas ainda assim repleta de significado. Quando adotamos essa perspectiva, paramos de buscar a felicidade em resultados externos
e começamos a encontrá-la no simples ato de estarmos presentes e fiéis a nós mesmos. Essa é a magia de viver com propósito. Cada pequeno passo se torna um reflexo do que realmente somos, e ao olhar para trás, percebemos que as escolhas difíceis nos levaram a uma vida autêntica, não porque foi planejada ou idealizada, mas porque foi vivida com coragem, alinhada ao nosso propósito e livre das expectativas externas. Descobrimos algo transformador. A vida não se resume apenas a nós mesmos. Ela carrega o enorme potencial de impactar os outros, de inspirar e de construir um legado. E esse legado não precisa ser grandioso ou revolucionário. Ele pode estar nas pequenas marcas que deixamos no mundo e nas pessoas ao nosso redor. Criar um legado pessoal não é sobre buscar reconhecimento ou fama, mas sobre viver de forma alinhada aos nossos valores, inspirando autenticidade. É sobre as escolhas que fazemos, as conexões que cultivamos e o significado que damos às nossas ações. Muitas vezes, o impacto que deixamos no mundo não é visível. Ele está em um conselho dado com carinho, em um gesto generoso ou no exemplo de viver de maneira íntegra e verdadeira. Pense em alguém que te inspirou profundamente. Talvez tenha sido um mentor, um amigo, ou até mesmo um autor cujas palavras tocaram você. O que os tornou especiais não foi o que possuíam ou conquistavam, mas a forma como viviam com propósito e coerência. Essas pessoas deixaram um legado porque foram fiéis a si mesmas, e isso as tornou inesquecíveis. Quando escolhemos viver de maneira semelhante, criamos impactos que muitas vezes nem percebemos. Nosso legado também se reflete na forma como enfrentamos as adversidades. A vida nunca será isenta de desafios, mas o que realmente importa é como escolhemos enfrentá-los. Ao encarar nossos medos, aceitar nossas vulnerabilidades e viver com propósito, mostramos aos outros que eles também podem fazer o mesmo. É uma maneira de dizer ao mundo: por mais difícil que seja, você tem uma força interior capaz de superar. Criar um legado pessoal também significa entender que ele continuará a existir mesmo depois que partirmos. Nossas ações ecoam no tempo, moldando as vidas daqueles que tocamos. Pode ser tão simples quanto ensinar a um filho o valor do amor próprio ou compartilhar com um amigo uma história que o inspire. Essas pequenas sementes germinam e florescem, gerando um impacto que transcende nossa existência. No fim das contas, o verdadeiro legado não está nas coisas materiais que acumulamos, mas na maneira como vivemos. Ele está nas lembranças que deixamos, nas relações que cultivamos e na autenticidade que escolhemos expressar. E o mais belo disso tudo é que, ao viver com propósito e autenticidade, o legado surge naturalmente, como um reflexo genuíno de quem somos. Ao finalizar este caminho, meu desejo é que você se sinta inspirado a olhar para dentro de si mesmo, a acolher cada fragmento do que você é e a dar início, ou continuidade, à vida que realmente deseja viver. Porque a vida não começa com a conquista de algo externo, mas sim com o encontro de quem somos em essência. Esse é o verdadeiro ponto de partida. Um começo que não apenas transforma nossa existência, mas que também deixa um impacto genuíno no mundo ao nosso redor. Porque a vida, de fato, começa quando nos encontramos. Essa é a mensagem que ecoa por toda esta jornada. Essa jornada não tem a ver com um instante único ou um destino final. Trata-se de um processo contínuo de descoberta e aceitação. No caminho, enfrentamos nossas máscaras, acolhemos nossas sombras, despertamos para o nosso verdadeiro eu e experimentamos a liberdade de viver com propósito. E ao nos transformarmos, percebemos que o mundo ao nosso redor também muda. Nossa autenticidade inspira outros a encontrarem sua própria verdade. Cada passo nessa trilha é um convite a olhar para dentro e refletir: o que realmente me faz feliz? O que me move? Como posso viver de forma autêntica? Perguntas simples, mas profundamente transformadoras. Elas nos libertam de viver buscando aprovação ou alimentados pelo medo. Em vez disso, nos conectam à coragem de sermos inteiros. Essa é a beleza de uma vida que nasce do autoconhecimento. Não é perfeita, mas é real. E ao vivê-la com autenticidade, não apenas nos libertamos, como também criamos espaço para que outros façam o mesmo. No fim, quando somos sinceros com nós mesmos, o mundo nos responde com mais verdade e reciprocidade. Quero aproveitar para agradecer a você por ter chegado até aqui. Esta conversa é mais do que palavras.
É um convite à reflexão, a um diálogo sobre o que realmente importa. E por falar nisso, quero compartilhar uma breve história. Recentemente, enquanto reorganizava minhas prateleiras, encontrei um caderno antigo onde costumava registrar pensamentos soltos. Em uma das páginas, uma frase estava sublinhada: "A vida é o que acontece quando você para de tentar ser outra pessoa." Essa frase me atingiu como uma onda. É tão fácil nos perdermos em papéis e em personas que nem percebemos ter criado. Mas, ao mesmo tempo, é incrivelmente libertador saber que nunca é tarde para recomeçar. Se esta conversa trouxe algo de valor para você, quero pedir um pequeno favor. Que tal deixar um like, comentar ou se inscrever no canal? Sei que o botão de curtir pode parecer algo simples, mas ele ajuda mais pessoas a terem acesso a reflexões como esta. Além disso, saber que você está aqui comigo já é um presente imenso. Antes de você ir, verá na tela 2 vídeos recomendados. Não vou estragar a surpresa, mas posso garantir que eles complementam os temas que discutimos aqui. Se você está pronto para dar continuidade a essa jornada de autodescoberta, confie em mim, vale a pena assisti-los. Obrigado por fazer parte desta conversa. Nos vemos nos próximos passos dessa jornada, seja nos vídeos ou nas suas próprias reflexões. Até lá, cuide-se e continue explorando o que significa ser, de verdade, você mesmo.